Bom, boa noite a todos e a paz do Senhor. Hoje eu vou estar fazendo um estudo, não é um estudo muito longo, e não com muita profundidade também. E o tema desse estudo de hoje é sobre a Arca de Noé. E a Arca de Noé, ela é um dos temas muito debatidos, também muito comentado pela ciência, comentado por vários filósofos, outros, e muitas vezes ridicularizado pelos ateus. E também a história da Arca de Noé, ela é muito contada dentro da igreja, em meio evangélico, e estudada também. E essa história ela vira vários temas de muitas sermões, de muitas pregações. E o que nós vamos estar fazendo hoje aqui, não é um sermão, mas sim um estudo sobre a Arca de Noé, baseada com a base bíblica em Gênesis, capítulo 6. Vamos estar lendo o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 6. A partir do versículo 1. É importante estudarmos sempre as Escrituras, é importante nós estarmos sempre meditando, se alimentando da palavra do Senhor, e ela nos ensina que nós temos que lê-la todos os dias, nós temos que meditar nela, estudar, se alimentar dessa palavra todos os dias, né? Ou seja, na igreja, ou seja, na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, na faculdade. Sempre temos que estar lendo e meditando na palavra do Senhor, porque ela foi escrita para nós conhecermos o Eterno, para nós conhecermos mais sobre o nosso Deus. Não para nos tornarmos melhor do que os outros, mais religiosos do que os outros, mas para nós termos um conhecimento do Senhor, para nós chegarmos mais a esse Deus. Então, Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim: Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e nasceram filhas. E os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aqueles que lhe agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, o meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, elas lhes deram filhos, e eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda inclinação do pensamento do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem
sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou bondade ou benevolência, ou bondade ou misericórdia, né? E esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. E Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Veja, a terra corrompida e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Então, nós vemos aqui já nesses versículos um motivo de Deus querer destruir a terra através de um dilúvio, porque a humanidade ela já havia se corrompido, não tinha como reverter a situação, chegou em uma situação, chegou em um limite e que não dava mais, a injustiça já estava operando sobre a terra, o homem tinha se entregado a maldade tão grande que até mesmo estava chamando a atenção de Deus de uma forma e até surpreendente. Então, Deus, ele sentenciou, né? Veio fazer justiça, porque as pessoas no tempo de Noé, eles faziam o que queriam, não havia reis sobre eles, cada pessoa mandava em si mesmo, havia muita injustiça, muita maldade. Então Deus, ele quis então destruir a terra através de um dilúvio. No versículo 12, diz assim: ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos. Então Deus, ele começou então a conversar com Noé. Noé ele tinha uma espécie de intimidade com o Senhor Deus. Tem um versículo que diz que Deus olhou em toda a terra e não viu um justo sequer, nenhum que buscasse a Deus, porque todos se desviaram para o mal. Então Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, todos os humanos, porque a terra encheu-se de violência. Vê que várias vezes se repete esse versículo. Várias vezes vem falando sobre a violência por causa deles, né? A violência se corrompeu, o coração humano se corrompeu de uma forma que ninguém já respeitava mais ninguém. Todos tinham pensamentos diferentes um do outro. Não havia mais quem pudesse dizer: olha, eu amo meu irmão. Não havia amor mais sobre a face de toda a terra. Vê que várias vezes vem se repetindo a palavra violência. E eu os destruirei juntamente com toda a terra. No versículo 14, olha que Deus ele fala: você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimento, revista de pinche. Aqui diz pinche, né? Aqui, nesse versículo 14 de Gênesis capítulo 6, está falando pinche, mas não é pinche que
Noé ele usou para fazer a vedação da arca construída por madeira, não foi um piche. Nós vamos ver ao longo desse estudo, não foi esse material em que Noé ele usou para poder vedar a arca. Você porém fará uma arca de madeira, de cipreste, de vida, em compartimento, em revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento. Veja como a arca ela seria muito grande mesmo. Tem que ser uma arca muito grande. Estou falando de uma arca, a arca de Noé, não estou falando de um navio. Né? Às vezes, quando a gente vai falar sobre, nós vamos falar sobre a arca de Noé, sobre estudos sobre a arca de Noé, as pessoas já vão imaginando logo um navio. Noé, Deus não pediu para Noé que construir um navio. Ele mandou construir uma arca de madeira. Faça com 135 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura. Tinha que ser muito larga, muito grande. E 13 metros e meio de altura. Veja como foi grande essa arca. Por que será que Deus ele pediu para que Noé construísse uma arca tão grande, tão enorme, apenas para abrigar 8 pessoas e poucos animais, né? Porque uma arca tão grande para salvar 8 pessoas e poucos animais. E no versículo 16, continua dizendo assim, o versículo continua dizendo assim, olha, faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto. Veja todo o detalhe que Deus ele vai dando, todo o detalhe que Deus ele vai dando sobre a construção dessa arca. Às vezes nós lemos e não prestamos muita atenção nos detalhes, a cada detalhe, né? Quando Moisés escreveu esse livro, Deus não esqueceu de detalhar, de trazer a cada detalhe da construção da arca de Noé. Então, olha, faça-lhe um teto com vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu de toda criatura que tem fôlego de vida, tudo que há na terra perecerá. Veja, Deus não poupou nada, né? Deus não poupou nada. Versículo 17, eis que vou trazer a água sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda a criatura. Destruir debaixo do céu toda a criatura. Veja que foram poucos animais que foram salvos na época de Noé. Muitos morreram no meio do dilúvio. Que tem fôlego de vida, tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança. Não estou trazendo aqui uma pregação, nem um sermão, um estudo. Não vou entrar muito no personagem de Noé, nem muito sobre as águas. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Como é que esses animais vieram até a arca, né? Como é que esses animais, então, será que veio urso polar? Será que veio canguru lá da Austrália? Porque muitos dizem que o dilúvio ele foi local, né? Uns debatem dizendo que o dilúvio foi local, outros debatem dizendo que o dilúvio foi universal. O que será que foi? Será que o dilúvio ele foi universal? Será que o dilúvio ele foi local? Como é que vieram os ursos polares? Né? Será que os ursos polares entraram na arca? Como que vieram os cangurus? Será que eles entraram
na arca também, né? Então, várias perguntas, várias especulações, várias dúvidas levantadas para se provar se o dilúvio, sobre a história de Noé, ela foi real ou foi algo inventado ou se foi um mito. Mas quando nós começamos a ler as escrituras, nós vamos ver que, que Deus ele vai dando os detalhes da construção da arca, Deus vai dando os detalhes de cada animais que deviam subir para a arca. Veja só, no versículo 19: faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. E de cada espécie de ave, olha, as aves, né? Que o dilúvio ele seria de uma. As águas elas iam cobrir a terra e não ia ter como, aonde as aves pousaram, então elas podiam se cansar e cair na água e morrer ali afogada. Então Deus, no versículo 20, ele começa a dizer: olha, de cada espécie de ave, e de cada espécie de animal grande, e de cada espécie de animal pequeno, que se move rente ao chão, virá um casal a você, olha, virá um casal a você, né? Os animais irão até Noé, a você, para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento. Ele teve que trazer vários tipos de alimento, imagina, né? Vários tipos de alimentos. Será que eles comiam só feno? Será que eles comiam só mato? Será que eles comiam só carne, né? O leão comia carne, outros animais carnívoros, como a hiena, né? Os abutres, outros animais que comem capim. Então, foi um trabalho não muito fácil, né? Não foi uma missão muito fácil e que Deus ele deu a Noé. Foi um trabalho muito árduo, que levou muito tempo. Diz que Noé ele ficou ali pregando durante 120 anos ali e tal, ficou pregando ali para o povo, né? Porque o povo estava mergulhado na idolatria, mergulhado ali na violência, mergulhado no seu próprio egocentrismo, mergulhado em tantas coisas e que Deus ele não estava se agradando, e Deus falou assim: olha, chega, basta, vamos totalmente destruir a terra com um dilúvio, vou acabar com tudo, vou colocar um fim, né, no meio de pessoas que estão explorando o justo, explorando os mais pobres, e vou acabar com tudo isso. Mas diz que todos estavam corrompidos, mas Deus viu em Noé algo de bom, teve misericórdia, falou com ele, pediu para que construísse uma arca. E Noé fez tudo exatamente como Deus tinha lhe ordenado. E Noé começou, obedeceu ao Senhor e começou a fazer tudo o que Deus havia lhe ordenado. Então ele começou a construir uma gigantesca arca para se preparar para o, o grande dilúvio, como diz aqui. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Então nós vemos que essa história também ela foi muito confirmada por Jesus, né, em Mateus 24. Mateus 24, no versículo 37, diz assim: olha, como foi nos dias de Noé, olha, Jesus relembrando desse fato, dessa história, né, tornando realmente ela real, falando que realmente ela existiu, que essa história aconteceu, né? Jesus falou: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, não queria saber de Deus, não queria saber de nada, né? Queria viver a sua vida sem Deus estar fazendo parte dos seus planos, queria viver sem a orientação de Deus. E Jesus fala assim: casando-se e dando em casamento até o dia em que entram na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. Então, é uma história que ela é contada de várias formas. No Egito, eles contam a história de uma forma,
os árabes, eles contam de uma outra forma, a Síria conta de uma outra forma, né? Lá, creio que nas Américas conta de uma outra forma, em cada lugar, em cada país que a gente vá, que você for e perguntar sobre o dilúvio, ou até mesmo entrar em algum museu e ali vai estar uma história contada sobre o dilúvio, sobre a Arca de Noé. Uns contam que foi local, outros contam que o dilúvio foi universal, um conta de uma maneira, outro conta de outra maneira. É que as pessoas vão contando a história do livro de Gênesis, tanto da história do Jardim do Éden, da Adão e Eva, da queda do homem, da cova, da serpente que falou ali na árvore, do fruto da árvore. Uns vai contando de uma forma, outros vai contando de outra forma. A história de Noé é contada de várias, tem várias versões da história, mas mesmo que ela seja contada de uma forma diferenciada de outros, ela se torna real, né? Se torna verdadeiro, se torna algo que realmente aconteceu, ou seja, um dilúvio universal, ou seja, um dilúvio local. Nós vemos que a Arca de Noé, ela seria tipo de uma caixa. Ela seria a Arca de Noé, ela não teria uma forma de um navio com velas ou uma forma de um barquinho ou de uma forma em que a cabeça de animais ficasse para fora da arca, não. A Arca de Noé, ela seria tipo de uma caixa. Ela seria tipo de uma caixa, porque ela, porque ela teve que ser tipo quase parecida com uma caixa de sapato. Porque ela teve que ser parecida, mais ou menos assim como aparece aqui na imagem. A gente podemos ver aqui na imagem, né? Parece uma pequena caixa de madeira, parece um pedaço de madeira jogado dentro da água. Então, é mais ou menos dessa maneira é que a arca ela deveria ser feita, né? A arca de Noé seria tipo de uma caixa. Por quê? Porque o alvo de Noé era que essa arca pudesse flutuar. A arca, ela tinha que flutuar, ela não podia afundar. Por isso ela foi feita dessa maneira, como a gente vê aqui na imagem, né? A gente falou sobre a largura, a altura, né? Todos os detalhes ali em Gênesis capítulo 6, a gente podemos ver que Deus ele vai dando ali os detalhes. Então ela seria tipo o quê? Uma arca, ela seria tipo uma caixa, né? Por quê? Porque o alvo de Noé não era que a arca ela pudesse sair navegando pelos mares lá fora, pelos 7 mares lá fora, mas que a arca ela flutuasse. Noé ele não queria construir, eles não queriam construir tipo um navio para fazer para fazer uma viagem ou, ou um passeio, ou um cruzeiro com os animais. Ele queria simplesmente fazer uma arca que ela pudesse flutuar, não sair de um lugar, não a arca, não que a arca ela tivesse que sair de um lugar e ir para o outro, mas que ela pudesse flutuar. Por isso que ela foi feita tipo de uma caixa e foi feita um tipo de uma caixa de madeira, né? Essa arca tinha 3 pisos, ou essa arca ela tinha que ter 3 pisos, ela teve que fazer de uma forma que tivesse 3 andares, né? 3 andares. O superior tinha que ter o meio e tinha que ter o inferior. E ela foi feita com vários compartimentos em cada piso e em cada piso para colocar os animais. Ela foi feita em vários compartimentos para poder colocar os animais. Então Deus ele sempre
se preocupou com cada detalhe, a forma que devia ser feita, e os compartimentos, os 3 andares separados um do outro, né? Onde ficaria a família do Noé, no outro compartimento ficaria o alimento, e no outro compartimento ficaria os animais. Então, ela foi feita com um compartimento com 3 andares. O primeiro, o segundo e o terceiro andar. Então, foi uma arca muito grande. A estrutura da arca, ela deveria ser muito forte, não podia ser é, uma arca de madeiras fracas, né? É como você construir uma jangada para atravessar um rio de um lado para o outro, ainda mais se o rio ele for muito forte, muito violento, então você não pode construir uma jangada porque lá no meio do rio ela vai se quebrar, ela vai se desfazer, você vai cair no meio das águas e as águas vão acabar te levando. Então, tinha que ser a estrutura da arca, ela deveria ser forte, o suficiente para suportar os altos níveis de força. Por quê? Porque ela tinha que ser forte para poder enfrentar as ondas e toda vez que as ondas gigantescas ela batesse de um lado e do outro, né, ela tinha que ser forte o suficiente para suportar as grandes ondas que estavam se levantando durante os primeiros 40 dias, porque durante 40 dias foi chovendo, né, vieram águas e foram batendo sobre a arca, como a gente podemos ver. Vamos ver aqui no capítulo 7. É Gênesis. O livro de Gênesis. Vamos ver no capítulo 7. A gente poder acompanhar certinho a história da Arca de Noé, um estudo. Aqui, o versículo 1 diz assim: então o Senhor disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. A única pessoa justa que Deus ele encontra na geração de Noé, nos tempos de Noé, né? Porque havia a violência muito grande mesmo, e a situação ficou muito difícil naqueles dias, em que o povo havia se afastado totalmente de Deus. Se a gente observar o capítulo 6 de Gênesis e vindo pelos detalhes e o porquê, né, Deus quis destruir toda a terra, a gente vai vendo o porquê Deus quis destruir. E a gente podia até fazer um estudo sobre a situação em que vivia na época de Noé. Então Deus fala assim: então o Senhor disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração, o único justo que Deus havia encontrado nessa geração. Né? Cada um tinha um pensamento diferente, mas o único justo que Deus, diz aqui o texto, que encontrou foi Noé. Aí Deus falou: ó, leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. Veja, durante 40 dias e 40 noites farei desaparecer. E havia o dilúvio durante 40 dias e 40 noites, ia chover sobre a face da terra, as ondas iam ser grandes. Então tinha que ser o quê? Uma arca muito grande, com uma estrutura grande, com madeiras fortes,
para suportar toda essa tempestade. Dá até um tema para uma pregação, né? Mas tinha que ser uma arca muito grande, forte, para suportar várias tempestades. Aí o versículo 5, Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram a, sobre a terra. Noé e seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves, de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão. Vieram Noé e entraram na arca como Deus tinha ordenado a Noé. E depois de 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Quem não acreditou ficou do lado de fora, né? Noé, no dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, veja os detalhes que Deus vai falando, né? 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram. E a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40. Imagina, durante 40 dias e durante 40 noites, a chuva caindo sobre a terra, tempestade caindo sobre a terra, ela começou a vir água por tudo quanto é canto, tudo quanto é lado, e começou a encher, o dilúvio começou a encher, e encheu os picos mais altos de toda a terra. Com eles entraram todos os animais de acordo com as suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem entre o chão e todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam. Não é todos, né? Não é, é todos, não é bem todos, né? Alguns ficaram lá fora da arca. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea, de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. O próprio Deus, o Eterno, ele mesmo foi lá e fechou a porta. Foi Noé que foi lá e fechou a porta da arca. Foi Deus que fechou a porta da arca. 40 dias durou o dilúvio sobre a terra, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. E as águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra, olha, as águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Veja, as montanhas mais altas, elas foram cobertas. Os picos mais altos, eles foram cobertos por dilúvio. Dá para perceber aqui que o dilúvio ele não foi que o dilúvio ele foi universal, né? Ele não foi um dilúvio local, mas um dilúvio totalmente universal para cobrir até o pico mais alto, né? Todas as montanhas para se elevar a 7 metros a mais, 7 metros acima das montanhas. Então só pode ter sido que um dilúvio totalmente universal que cercou toda a terra e que levou a arca na superfície das águas. Então, nós vemos que não podia ser qualquer madeirinha, né? Não podia ser qualquer arca, tinha que ser uma arca que realmente fosse forte e que ela fosse o suficiente para poder suportar a tempestade, poder suportar a chuva que choveu durante 40 dias e 40 noites sobre a face da terra, e suportar as ondas, porque a arca ela batia as ondas de um lado e outro em cima dela. Então era uma arca de 135 metros de comprimento, né? Cobria mais de um quarteirão. Era uma estrutura, era uma estrutura de madeira que pudesse
aguentar a grande força da natureza durante os primeiros 40 dias. Então, era uma arca de 135 metros de comprimento, um pouco mais do que um quarteirão, né? Tinha que ser uma estrutura de madeira que pudesse aguentar, tinha que ser uma madeira que realmente aguentasse as águas do dilúvio mesmo. É uma madeira que aguentasse as águas do dilúvio e a força da natureza. Mas qual a madeira que foi usada para construir a arca? Qual foi a madeira que Deus pediu para Noé ele construir a arca? Porque tinha que ser uma madeira que fosse resistente à água. E tinha que ser uma madeira que ela não apodrecesse dentro da água, porque durou muito tempo. A arca ela ficou ali durante flutuando sobre as águas durante muito, muito tempo mesmo. Foi ali, e diz que ficou ali chovendo durante 40 dias e 40 noites. Imagine uma madeira qualquer, poderia até mesmo apodrecer, furar a arca e entrar água lá dentro, mas tinha que ser uma madeira resistente, uma madeira que, quando a água batesse, ela não apodrecesse, mas que, que, que permanecesse firme durante esse tempo em que a arca ficou flutuando sobre as águas do dilúvio. Então, a madeira que Deus pediu para Noé usar, foi o cipreste. Foi a madeira do cipreste. É um tipo de madeira resistente à água. Essa madeira que Deus pediu, que se chamada cipreste, ela era uma madeira que ela era resistente à água. Ela era muito resistente e ela não apodrecia. Então, o cipreste, com o contato com a água, ela ganhava resistência. Quando a madeira do cipreste, ela entrava com contato com a água, o que acontecia? Ela ganhava resistência, ela não apodrecia. E também era uma madeira apropriada para a construção da arca. E apropriada também para construir barcos também. Então Deus dá um tipo de madeira, Deus dá um tipo de madeira e não era uma madeira qualquer. Veja só, Deus dá um tipo de madeira a Noé, não uma madeira qualquer, não uma madeira que pudesse que apodrecesse na água, mas uma madeira totalmente resistente, tinha que ser uma madeira realmente resistente à água mesmo, para ficar tanto tempo como ficou. Tinha que então Deus ele utilizou ali o cipreste para a construção da arca de Noé. E era uma madeira que resistia à força da natureza, que resistiu às grandes ondas do mar que batia de uma parte para outra e não apodreceu. Então era o cipreste, era tipo de uma árvore cipreste que Deus ele usou mais ou menos isso aqui. Como vocês veem aqui na imagem, isso aqui seria o cipreste. Né? Tipo essa árvore, ela é muito alta, ela é muito grande, né? Ela é usada, ela é muito bem utilizada, ela é muito bem usada essa madeira. Então foi o cipreste que Deus usou para a construção da arca de Noé, uma madeira que resistia à água, ela não apodrecia, ela podia ficar ali por 40 dias, podia ficar ali por meses, podia ficar ali até por anos,
que ela jamais ia apodrecer. Mas qual foi a vedação? Porque Noé ele construiu a arca e ele tinha que vedar, fazer a vedação da arca para que a água ela não pudesse entrar pelas frestas da arca. Então tinha que vedar. Então algumas pessoas falam que foi pinche, que Noé ele usou pinche, né? Qual foi? Então, como e nós sabemos que não foi o pinche que Noé usou para vedar a arca, né? Como tem lá. Deus ele não usou betume. Betume é uma substância, tipo assim, o betume é o pinche, né? O pinche ele é o quê? Ele é uma substância cancerígena. É uma substância que pode causar câncer nas pessoas. E também o pinche, ele é tipo uma substância que inala muito mau cheiro, né? A pessoa que está perto dessa substância, ela não consegue ficar inalando esse cheiro. Imagine se Noé tivesse vedado a arca com pinche, os animais não iam conseguir ficar lá dentro por causa do cheiro, porque o cheiro ele ia demorar muito tempo para sair de dentro da arca. E os animais não iam suportar esse cheiro do pinche, e também a família de Noé não ia suportar o cheiro desse pinche, porque era uma arca muito grande, como nós vimos, né? 133 metros de comprimento, que era muito grande, então não tinha como vedar uma arca com pinche, até porque ia causar câncer, uma substância cancerígena, ia fazer mal à família de Noé, e ia fazer mal também os animais. Então, o que será que Noé, se Noé ele não usou pinche para vedar a arca, então, o que Noé então usou para poder vedar a arca, para que a água ela não penetrasse, a água não passasse pelas beirinhas, pelas frestas, né? Noé teria, então, como eu já falei, Noé ele teria problema com pinche. Então, faria muito mal para Noé e para os animais. Então, nós temos que a palavra cofre, nós temos a palavra cofre, né, que é rena. Então, o Noé ele teria usado uma planta chamada rena, né? Ele fez a substância da rena para poder vedar a arca. Ela era uma planta com característica bem, ela com uma substância bem interessante, né? Pelo que eu pude ver, a rena ela pode ser utilizada de várias formas, né? E a rena, essa planta, ela foi usada, a substância dela, ela foi usada para poder fazer a vedação da arca. Ela tem características medicinais também. Essa planta, a rena, ela é contra a bactéria, né? Ela é contra o micróbios e é o que precisaria para manter a arca higienizada. Apesar dessa planta rena, ela combater micróbios, né? Ela combater até mesmo o mau cheiro dentro da arca, ela também, ela produzia um aroma agradável dentro da arca. Então, foi essa planta, foi essa substância que Noé ele usou para vedar a arca. Então, ela produzia um cheiro agradável dentro da arca, ela não causava doenças, né? Ela é uma substância contra bactérias e ela contra também micróbios. Então era algo totalmente certo, era algo que
que foi bem utilizada, até mesmo pelo próprio Deus, dando orientação, a inteligência ali, a sabedoria, o conhecimento para Noé usar essa planta para poder fazer a vedação da arca. Então, a rena era a planta, era uma planta, ela tem uma alta resina de capacidade de vedação. Então, essa planta, a rena, ela tem uma resina de capacidade de alta capacidade de vedação. Então, ela foi utilizada para vedar a arca, até porque ela deixava a arca higienizada, além de deixar a arca higienizada, e ela também produzia um aroma bem agradável dentro da arca, e isso não fazia mal para Noé e também não fazia mal para sua família e nem para os animais. Mas o propósito, o propósito básico da arca era a flutuação e não navegação. O propósito da arca, o propósito de construir a arca era dela flutuar e não navegar. Né? Tinha que ser uma arca que flutuasse, não que ela saísse por aí, imagina. Né? Poderia parar lá no mar. Imagina a arca parar lá no mar Mediterrâneo. Imagina. Né? Então tinha que ser uma arca que ela pudesse flutuar e não que ela não afundasse. Ela podia até ir se inclinar para a direita e se inclinar para a esquerda, se inclinar para frente ou para trás, mas ela não afundava. Então, quando nós falamos da arca, né, não estamos falando de um barco que sai navegando por aí. Nós estamos falando de uma arca que ela flutuava dentro das águas do dilúvio. Por quê? Porque Noé não queria fazer um cruzeiro, né, como disse lá no começo. Por quê? Porque Noé não queria fazer um cruzeiro com os animais. Ele queria mesmo que a arca flutuasse e não saísse pelo mundo lá fora, né? Que não saísse lá pelo mar Mediterrâneo lá fora, fosse parar lá no Japão, né? E outros lugares, né? Ou descobrisse outras terras por aí. Não era esse o objetivo. O objetivo era de salvar os animais. O objetivo de salvar a família de Noé, né? Nós vemos que foram as espécies de animais, muitas espécies de animais, né? Havia milhares de espécies, né, de animais na época de Noé, em que não todas as espécies elas foram salvas, porque todo mundo acha assim, olha, todas as espécies foram salvas e tal, né? Todo tipo de plantas, de aves, todo tipo de animais, todo o planeta Terra entrou na Arca de Noé, e não foi bem assim a história, não era bem assim. Deus ele vai dando os detalhes pelos capítulos de Gênesis e vai explicando, né, a quantidade até mesmo de animais que entrou na arca. Não vou entrar nesse assunto sobre animais, podia até falar sobre a quantidade de animais que entraram na arca, animais que foram salvos na arca, os animais que ficaram para trás e pereceram nas águas do dilúvio, conferindo ali em Gênesis capítulo 6 e Gênesis capítulo 7, nós vamos ver que nem todos os animais foram salvos, nem todos os animais foram preservados, mas foram preservados somente aqueles que Deus deu para Noé separar e que entrasse na arca e fossem salvos. Mas a gente pode falar num outro vídeo, vou estar falando como é que é, como é que como é que entraram esses animais, que tipo como é que Noé colocou esses animais dentro da arca. A arca de Noé foi feita de uma forma que ela não se inclinasse, né? Como eu falei, muito, e que não afundasse. Então, ela foi feita de uma forma, a arca de Noé, ela foi feita de uma forma
que ela não se inclinasse muito para a direita, porque ela não poderia virar, né, conforme a onda batia nela, ou conforme ela fosse lançada de uma parte para outra, ela não virasse. Então, ver a sabedoria, né, o conhecimento, a inteligência de como foi feita essa arca, que ela não se inclinasse ao ponto dela virar e acabasse com os planos de Deus. Mas ela podia até se inclinar, mas não se inclinasse toda, né? Quem vai viajar de barco, de navio, sabe que ela se inclina de um lado, se inclina do outro, conforme vai se movimentar, mas ele acaba não virando. Então era uma arca que podia aguentar grandes impactos da água e tão forte que ela não quebrasse no meio e que ela flutuasse. Então a arca ela foi construída de uma forma tão forte que, mesmo que ela enfrentasse grandes ondas, ela não ia partir no meio, ela não ia se quebrar no meio. Como eu já falei, uma das madeiras, a madeira que foi usada para construir a arca foi a madeira chamada o cipreste, né? Que era muito resistente à água e que ela flutuava também. E ela não se quebrava, ela podia bater ali a onda, podia bater a água ali, e ela não ia partir no meio, ela não ia se quebrar no meio. Como nós vemos, animais, 8 pessoas salvas na arca, o mundo sendo perecendo pelas águas do dilúvio, por causa da maldade que havia no mundo, como se estivesse lavando uma louça, né? E limpando os pratos mesmo, e só deixando realmente limpos aqueles que há necessidade de deixar limpo. Então, o volume da arca era, né? Então, nós vemos, era 40.500 metros cúbicos, né? Era 40.500 metros. Veja só esse detalhe que fala, como que era o volume da arca. Então, era 40.500 metros cúbicos. O peso bruto da arca, né? O peso bruto da arca era de 13.960 toneladas. A gente pode até arredondar para 14.000 toneladas. 14.000 toneladas era o peso da arca. E o deslocamento era de 19.940 toneladas. Imagina, né? Para que tudo isso? Se o dilúvio foi realmente local, para que Deus precisaria de uma arca que pesasse 14.000 toneladas, né? E que ela tivesse 40.500 metros quadrados, 40.500 metros cúbicos, 40.500 metros cúbicos. Então, a gente vê que realmente era uma arca ela, que, que ela ia realmente enfrentar grandes quantidades de águas que seriam lançadas sobre a face de toda a terra. E que esse dilúvio ele cobriria realmente toda a face da terra. Mas foi uma arca, ela foi realmente construída não para ir longe, não para ir para outro continente de outro lado, né? Mas que ela pudesse ser, que ela pudesse se locomover de uma forma que ela flutuasse e não fosse lançada para longe, para o outro lado, né? Então nós vemos, foi tipo assim, é como se fosse um prédio de 67 andares. E nós vemos também, como se fosse um prédio de 60 andares, com 200 metros quadrados de apartamento por andar. E dava para colocar nessa arca, se fosse dava para colocar nessa arca 360 containers de 40. Já viu aqueles containers de 40 gigantesco, grandão, que os navios levam de uma parte para outra, os containers?
né? Hoje os contêineres, os navios, eles fazem o transporte, os navios fazem o transporte de contêineres, né? Levando várias coisas dentro do contêiner. Se fosse para colocar contêiner dentro da Arca de Noé, caberia 360 contêineres de 40. E eles são grandes, são enormes mesmo. E também, se fosse para colocar, caberia na Arca de Noé 3.400 jaulas de 12 metros quadrados, de 12 metros quadrados. Caberia também 3.400 jaulas de 12 metros quadrados para transportar animais. Caberia dentro da arca. Caberia dentro da arca 3.400 jaulas de 12 metros quadrados para transportar animais. Será que foi 3.400 animais salvos dentro da arca? Será que foi 500? Será que foi 1.000 animais? Será que foi 1.200? Será que foi 2.000, 3.000, 4.000? Mas, pelos estudos que se fazem, cabe, não estou afirmando que foram salvos 3.400 animais, mas que caberia 3.400 jaulas para transportar animais dentro da arca, caberia. Não estou afirmando que teve 3.400 animais dentro da arca, mas caberia. Se quisesse colocar 3.400 animais dentro da arca, Noé podia colocar 3.400 animais dentro da arca, né? Animais vindo de várias, de muitas partes por aí. Não sei se foi canguru lá, como diz alguns ateus falam, será que foi canguru? Será que foi o urso polar foi salvo dentro da arca, né? Será que o urso polar foi salvo dentro da arca? Não sei. Lá na frente, no outro estudo que for fazer sobre quais os animais que entraram na arca, como eles entraram e quem eram esses animais, aí eu vou falar no outro vídeo sobre esses animais, mas agora é somente sobre a arca de Noé mesmo, né? Sobre um estudo sobre a arca de Noé mesmo. Então caberia aí 3.400 jaulas de 12 metros quadrados e que dava para transportar os animais. Então, afirmando que seria 3.400. Então, dá para ter uma noção do tamanho da Arca de Noé. Então, já dá para ter noção do tamanho da Arca de Noé. E tem pessoas que pensam que a arca era um barquinho, né? Tem pessoas que a pessoa não tem noção do tamanho da arca, não, né? Acho que a Arca de Noé foi uma caixa de sapato, né? Um barquinho que foi pouquinho animal e não, foi foi uma arca, né? Um barco, uma arca muito grande mesmo para poder salvar muitas pessoas, salvar 8 pessoas, melhor dizendo, né? 8 pessoas e muitos animais, né? Muitos animais por fora, mais salvos animais. Interessante que foi salvo mais animais dentro da arca do que homens, né? Do que pessoas, do que jovens, do que mulheres, crianças. Outros falam assim, mas como é que Deus pode ser tão injusto, né? Como se Deus pode ser tão injusto, ter matado bebês, podia ter existido bebês, nenéns, bebês naquela época, e os bebês foram mortos, né? Como que Deus pode ser justo, ter matado muitos jovens, muitas pessoas inocentes? Mas isso é coisa que a gente vai estudando por aí para poder entender isso, porque Deus agiu com tanta justiça assim, né? Para ver a idade de adolescente, a idade de crianças que havia na época de Noé, se havia bebês na época de Noé, se não havia, se morreu lá dentro, se não morreu. Então, uma coisa que deve ser estudada, esse tempo violento, essa violência que havia sobre toda a face da terra, que fez com que Deus ele tomasse essa decisão, fizesse esse juízo, lançasse sobre as águas, e quem bateu na porta não pôde entrar porque a porta já estava fechada e não tinha mais como entrar. Fechou ali, pronto, acabou. Não tinha mais
como fechar, mas Senhor, eu curei em teu nome, eu salvei em teu nome, eu libertei em teu nome, fiz tantas maravilhas em teu nome, e ele vai responder, afastar de mim, porque eu não vos conheço, porque praticais a maldade, praticou a violência, praticou a ganância, praticou a iniquidade, praticou a injustiça e não pôde, agora não tem mais tempo, não tem como entrar na arca. Aí a arca foi levada pelo dilúvio e o dilúvio levou as pessoas embora, né? Porque não teve como mais entrar, por mais que as pessoas se esforçassem, né? Teve o tempo, há tempo, tem o tempo, né? Porque Deus, ele não é aquele Deus que era visto na Idade Média, né? Como um Deus castigador, um Deus é, vingador, né? Como as pessoas acham que Deus é um Deus castigador, um Deus vingador, um Deus que ira, que se ira a todo momento e tal. Não, quando a gente olha a história de Noé, a gente vai vendo que nós vamos vendo que Deus ele vai dando a oportunidade, Deus vai dando os meios, Deus vai dando ali o tempo, mas o tempo vai passando, as pessoas não vão prestando atenção, né? Vê que nos tempos de Noé, havia vários tipos vamos dizer, vários tipos de adoração a vários falsos deuses, a vários tipos de magias, a vários tipos de feitiçaria, de espiritismo havia naquela época, e que as pessoas e que isso fez com que as pessoas realmente esquecessem do Deus que criou o céu e a terra, que criou o homem e a mulher e colocou lá no jardim do Éden, e que a história ela foi passar de pai para filho, pai para filho, e foi passado, mas eles esqueceram, não quiseram guardar, se jogaram na violência, né? E Deus tratou o mundo com justiça. Se nós vemos lá em Hebreus capítulo 11, vai falar sobre os heróis da fé, onde fala sobre Noé. Então, por que construir uma arca desse tamanho para um dilúvio local? Para um dilúvio local, não precisaria uma arca desse tamanho. Se fosse um dilúvio local, não ia precisar de uma arca tão grande, né? Mas como o dilúvio pode ter sido universal, então precisaria realmente de uma arca grande, forte, que suportasse grande tempestade daqueles dias. Em um dilúvio local, os animais eles nem morreriam. Se fosse um dilúvio local em que houvesse algumas partes secas, outros animais não iam nem morrer, né? Como construir uma arca tão grande? Como Noé ele construiu uma arca tão grande sem uma tecnologia? Mas havia uma tecnologia. Se a gente olhar o livro de Gênesis, capítulo 5, capítulo 6, a gente vai ver que tinha homens inteligentes, havia homens sábios e tinha uma tecnologia ali. Já havia na época de Noé uma tecnologia já, já avançada, né? Já havia uma tecnologia avançada na época de Noé, como por exemplo o instrumento cortante de bronze e ferro, havia a mineração, siderurgia e, e, a, e a metalúrgica. Então nós vemos que já havia essa tecnologia, já havia essa inteligência, e foi com uma grande inteligência e com a ajuda desse grande Deus, que, que, que a sua sabedoria sobressai a sabedoria dos homens, é que Noé ele foi e construiu a arca. Mas onde a arca foi construída e onde estaria? Onde a arca foi construída e onde a arca ela estaria? Uma arca tão grande, ela não sumiria tão fácil, né? Como uma arca tão grande dessa, ela conseguiu sumir, né? Como é que se esconde uma arca desse tamanho?
Como se esconde uma arca desse tamanho? Nós vemos que muitas vezes, muitos aviões, né, são gigantescos, grandes, e, e eles somem e sem deixar nenhum vestígio. E já vemos histórias de várias embarcações de grandes navios, eles sumiram no meio do mar sem deixar nenhuma pista. E eles procuram até hoje, ainda com muita tecnologia, com caixa preta e tudo, que essas grandes invenções carregam, ela some e não deixa nenhum vestígio, como sumiu, grandes aviões sumiu, e não deixou nenhum vestígio, como também sumiu várias embarcações de grandes navios, né, com grande tecnologia muito grande, que nunca foi encontrado, nunca foi achado. Agora imagina uma arca. Agora imagina uma arca. Não é fácil encontrar um objeto, não é fácil encontrar um objeto no planeta Terra, não é fácil encontrar um objeto no planeta Terra. Quantos arqueólogos eles não se aventuram aí pelo mundo em busca de uma espada, né, mágica, e em busca da arca perdida, né, a arca da aliança perdida, como Indiana Jones, né, que nunca a arca, ela, tá na Turquia, tá na África, né, e fica essas especulações todas. Imagina a idolatria que seria se encontrasse a Arca da Aliança, a Arca que foi da Aliança, não tô, né? Há uma diferença da Arca de Noé para a Arca da Aliança que foi construída por Moisés. Imagina a idolatria que seria, né? Na Idade Média, eles eles já idolatravam o pedaço da cruz, né? Eles falavam que tinha um pedaço da cruz, que tinha a cabeça de João Batista na Basílica de Roma lá, né? E imagina, a fila para beijar a cabeça de João Batista lá na Idade Média, no Vaticano, na Basílica de Roma. Né? Uma fila enorme que dizia que aquilo era o crânio da, da cabeça de João Batista, as pessoas faziam fila lá e começaram a idolatrar a cabeça e beijaram a cabeça. Né? Imagina a idolatria que fizeram. Disseram que acharam um pedaço da cruz de Cristo e fizeram uma idolatria disso. Já havia uma muito grande, muitas idolatrias, né? Se a gente for ver a serpente de bronze, mesmo que foi destruída pelo rei Ezequias, se tornou uma grande idolatria no meio do povo de Israel e que ela, no reinado do rei Ezequias, ela teve que ser totalmente destruída para que acabasse a idolatria. Agora imagine se encontrasse a Arca da Aliança, se encontrasse a Arca de Noé, como seria a idolatria, ou se encontrasse o corpo também de Moisés, né, que sumiu. Imagina a idolatria que seria. Então Deus ele faz as coisas de uma forma que a gente venha crer pela fé, né? Porque sem fé é até mesmo impossível agradar a Deus. Então nós temos que crer por fé e não por vista. Que é bem-aventurado, como disse Jesus, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram, né? Diz para Tomé, olha, Tomé, bem-aventurado. Que Tomé, ele queria falar assim, olha, eu quero ver os escravos na mão, porque se não ver os escravos na mão e o corte do lado, eu jamais vou crer nele. Aí Jesus lá mostra as mãos, mostra o lado, ele fala, Deus meu, rei meu. Aí Jesus fala, olha, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Bem-aventurados somos nós não vimos a arca, nós não vimos a Arca da Aliança, nós vimos o corpo de Moisés, mas cremos, nós vimos Jesus, não há vestígio de que ele realmente tenha existido, mas cremos que ele realmente é o Messias, o Yeshua, o Filho de Deus. Então diz que algumas pessoas, vamos ver aqui a arca. A arca, ela, com tanto tempo que ficou durante o dilúvio, né? E a arca ela foi e parou lá no Monte Ararat. A arca foi parar no Monte Ararat. Não era um monte não era um monte pequenininho, não, era um monte muito grande mesmo. Então ela foi parar no Monte Ararat. Aqui está a imagem do monte. Veja, aqui é o Monte Ararat. São dois picos, né? O pico maior e o pico menor do Monte Ararat. Veja como ele é muito grande e ele é totalmente coberto de neve. Ele chega a 13 metros
a 13 metros de, de neves profundas mesmo, 13 metros de 13 metros de neves profundas, que não é fácil o acesso neste lugar, não é muito fácil chegar lá, né? Falta ar e respiração para poder procurar. Veja o tamanho desse monte, imagina o gelo, né? E tem muito gelo e assim durante os 365 dias, o ano inteiro é dessa forma, é dessa maneira que fica o Monte Ararat. Imagina a arca de Noé em cima desse monte, diz que deve ter parado no pico do monte pequeno, né? Aí alguém pode perguntar assim, ó, mas se era tanto gelo assim, como é que Noé foi parar lá em cima e ele saiu escorregando lá para baixo? Não, é que no tempo de Noé não era tanto gelo como há nos dias de hoje, né? No tempo de Noé, a Terra, ela, é, até mesmo por causa do dilúvio mesmo que houve, que aconteceu? Ela passou por muitas mudanças. A Terra ela passou por muitas mudanças e por muito clima, né? Por muitos climas que uma hora está quente, outra hora está frio, outra hora tem gelo, outra hora tem neve, outra hora não tem neve, outra hora tem deserto, outra hora não tem deserto, tem mar, outra hora não tem mar, tem deserto. Então, passou por muitas mudanças e no tempo de Noé não havia tanto gelo, tanta neve, que ele teve até mesmo a facilidade de poder, quando as águas abaixaram, não foi na hora que as águas abaixaram, e nós já foi saindo correndo, os animais já foi saindo correndo por de alegria. Não, demorou um tempo para que eles pudessem sair da arca, né? Então, o Monte Ararat é muito difícil e ele é coberto de neve, com 13 metros, com 13 metros de gelo, de neve, é muita neve. E é muito difícil o acesso, é muito difícil procurar uma arca tão grande, tão enorme, como ela foi, construída, né? Aí eu pergunto, como é que sumiu uma arca desse tamanho, né? Como que se esconde uma arca desse tamanho? Está aí a resposta. Ó. Olha como é que é o Monte Ararat. Então, o Monte Ararat é uma das maiores montanhas do mundo. O Monte Ararat é uma das maiores montanhas do mundo. Não é pequena, não. Que na tela a gente vê, parece que é pequena, mas não é, não. É muito difícil. O pico dessa montanha é de 5.165 mil metros de altura. De 5.165 mil metros de altura. É muito alto mesmo. Difícil acesso, muito difícil chegar lá e muito difícil procurar uma arca tão grande em cima desse monte. E que eu já falei. Então, na época de Noé, o planeta ele estava passando por mudanças e não tinha tanto gelo como tem nos dias de hoje. Então, nós vemos que alguns historiadores, como Flávio Joséfo, diz que se podia visitar este lugar, né, durante o primeiro século em que era contada a história da Arca de Noé, até mesmo no tempo de Flávio Joséfo, diz ele que se podia visitar a Arca de Noé neste lugar, neste Monte Ararat, e até vê-la, encontrar lá, né? Segundo o Flávio Joséfo, mas com o passar do tempo, o gelo foi tornando-se mais intenso, houve muitas mudanças climáticas, vejo que o monte é muito coberto de gelo e neve e é muito difícil encontrar uma arca daquele tamanho em cima de um monte tão grande, porque o Monte Ararat ele é uma das maiores montanhas do mundo. Então nós vemos que surgiram muitos arqueólogos, né, dizendo que a Arca de Noé
que tinha visto a Arca de Noé. Muitos arqueólogos que fizeram várias visitas a este monte em meados de anos, disseram ter visto a Arca, disseram ter encontrado a Arca de Noé, e que na verdade eles nunca viram, e que na verdade eles nunca encontraram, eles até, até alguns chineses, né? Alguns chineses foram lá, disseram que entraram na arca, tiraram foto da arca, tiraram selfie, só não postaram no Face porque não existia ainda o Face naquela época. Imagina se encontrasse a Arca de Noé, o Face ia estar cheio das fotos da Arca de Noé nesse momento, né? Ainda bem que não existia Face. Se existia Face, iria estar cheio de fotos da Arca de Noé, que foi uma farsa, é claro. Os chineses foram lá e disseram que encontraram a Arca de Noé e nunca encontraram essa arca. Tem até histórias no YouTube dizendo, né, que encontraram essa Arca de Noé, que saiu no noticiário e tal. Né? Tem até um arqueólogo, Rodrigo Silva, ele mesmo fala que nunca encontraram a Arca de Noé, é um arqueólogo brasileiro, e que as pessoas continuam procurando. Né? Mas mesmo que encontrasse ela, as pessoas ainda iam desacreditar, ainda ia continuar com seus corações muito duros. Diz que perto deste monte, perto de, próximo a, próximo a esse monte, acho que eu não coloquei aqui. Né? Nós temos um mapa aqui, ó. Nós temos um mapa e nós vemos que tem mais água do que terra, né? Que nós vemos que pode ter a facilidade mesmo de haver um dilúvio, conforme vemos no mapa aqui. E diz que eu ia colocar aqui uma foto de uma âncora de pedra, mas não deu para colocar. E diz que próximo a esse monte, ao Monte Ararat, que fica na Turquia, encontraram várias âncoras de pedras enormes, grandes, né? E que diz que essa âncora, ela pode ter, essa âncora, ela foi encontrada perto do monte, próximo ao Monte Ararat e bem distante do mar Mediterrâneo, muito distante do mar. Então não tinha como uma pessoa ela carregar uma âncora de um barco do mar até ao Monte Ararat. Então diz que tem essas âncoras lá e que pode ser até uma prova que realmente houve um dilúvio, uma prova que realmente houve a Arca de Noé, mas alguns pesquisadores dizem que essa âncora ela não é do lugar aonde foi construída a Arca de Noé, e que essa âncora de pedra ela é daquele lugar ali mesmo. É como se fosse uma pedra esculpida em forma de uma âncora, ela tem até um buraco, né, que podia colocar correntes ou amarras ali para poder lançar ela e segurar a arca. E alguns pesquisadores dizem que pode ser que foi esculpida ali mesmo, né? Que pode ser uma pedra que virou uma âncora que foi, por ser daquele lugar, ela pode ter esculpido ali naquele lugar. Outros dizem que foi um sinal, que realmente a âncora era da Arca de Noé que foi parar ali, né? Porque a água chegou até lá, a água chegou até ali, cobriu as montanhas mais altas e pode ter sido uma prova de que realmente existiu o dilúvio e a Arca de Noé. Mas nós acreditamos por fé, né? Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor Deus. Então nós queremos que realmente aconteceu essa, esse juízo, nós queremos que realmente aconteceu um dilúvio totalmente universal, que veio as águas, né? E que Deus fez justiça ao mundo tão corrompido, tão cheio tão cheio de injustiça, tão cheio de paganismo, tão cheio de, de ódio que havia no coração das pessoas e que fez com que Deus ele tomasse essa decisão de mandar esse homem, o único justo que havia na face de toda a terra, que era o próprio Noé, construiu a arca, como a gente foi falando, né, dando provas da madeira,
de como ela foi construída, de como ela, da vedação da arca, de como do Monte Ararat, e tudo isso é prova de que realmente existe aí um Deus realmente justo, que ama a justiça e que há de julgar a todos segundo as suas obras, que há de julgar tantos vivos, que há de julgar tantos os mortos, né? E que todo conhecimento, e que toda sabedoria, que toda resposta, e que o mundo ele precisa, e que as pessoas precisam realmente estar nesse Deus que fez todas essas coisas. Então, no próximo vídeo, eu vou estar fazendo um vídeo sobre o, os animais que entraram na arca, quantos animais que entraram na arca, que é bom nós aprendemos da, da palavra para nós não sermos enganados, né? Por aí, por falsos mestres, por falsos ensinadores. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz aqui trazer uma, uma real compreensão, um real entendimento sobre o estudo sobre a arca, né? Porque já houve vários estudos, houve várias pregações, um fala de um outro, um espiritualiza demais, o outro faz grandes, ele faz grandes literais demais no texto. Então, trazer um estudo e que você possa entender como era a situação no tempo de Noé, e como é que ela chegou até aqui, né? E como a arca ela foi parar, e como ela não foi encontrada até os dias de hoje, nós não temos vestígio, não foi encontrada, né? Nenhum arqueólogo conseguiu encontrar a procura continua, né? Continua a procura, mas Deus sabe todas as coisas, Deus sabe que o povo ele cai muito na idolatria e que não é possível. E que Deus possa abençoar a todos. Espero que tenha ajudado bastante, né, nesse estudo. Então, até o próximo estudo. O próximo estudo vai ser sobre os animais que entraram na Arca de Noé. Que Deus abençoe. Boa noite a todos.